Não, ele não me deixa habilitar. Você tem que entrar com outro e-mail, não, Thali? Eu vou voltar para outro e-mail. Já volto. Tá. Raquel? Pronto. A Raíssa começou a Oi, gravação, a gente pode conseguiu. começar, né? É isso que eu ia falar, a gravação foi iniciada. Tá bom. Gente, desculpa, são imprevistos, né, desse mundo virtual. Então, vamos começar. Os técnicos vão apresentar os eixos, tá? Cada um vai apresentar um eixo, e aí, ao final de cada apresentação, eles abrem para vocês tirarem dúvidas ou acrescentar informações novas. Aí, quem quiser ir colocando aqui no chat durante a apresentação alguns pontos que forem achando pertinentes, pode ir colocando. Aí depois eles acabando, a gente vai falando com eles. Tudo bem? Chegou aqui o secretário de Obras e Infraestrutura, José Vieira. Bem-vindo, José Vieira. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos lá. Bem, pessoal, então eu vou apresentar para vocês, antes da gente começar a apresentar os eixos, algumas informações gerais do contrato, né, de revisão dos planos municipais de saneamento básico de 27 municípios da UGRI 10. Já aponto aqui que não são mais 27 municípios, a partir do aditivo agora a gente trabalha com 29 municípios. Então, desses dados gerais, a gente destaca que a contratante é o Cerizo, o Consórcio de Estudos de Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê. A contratada é o Consórcio Cobrapmir, e a assinatura do contrato foi realizada em 31 de julho de 2020, saindo a ordem de serviço somente 13 de agosto de 2020. A gente já assinou o primeiro termo aditivo, que ocorreu em 13 de maio de 2021, e após o termo aditivo, a gente tem 18 meses para execução do contrato a partir da data de emissão da ordem de serviço. O valor global do contrato é de R$ 2.108.909. Aí a gente traz um mapa para vocês da UGRI 10 e destaca o município de Quadra, né? A gente vê que o município está totalmente inserido na UGRI 10. Daqui nesse mapa a gente já está destacando os 29 municípios, em vez dos 27, né? Antes do aditivo. E aqui a gente mostra quais são as etapas, né, que a gente vai passar para a revisão do Plano Municipal de Saneamento. Então, a gente já passou pela etapa de planejamento do processo de revisão, pela etapa do plano de comunicação e mobilização social, e agora a gente está na terceira etapa, que é referente ao diagnóstico técnico participativo. Uma vez a gente finalizando essa etapa, a gente vai para os prognósticos com planos e ações, versão preliminar das revisões dos planos municipais de saneamento básico e, por último, a versão dos planos municipais. Aí aqui a gente traz algumas informações referente ao que é um plano municipal de saneamento básico, né? Ela pode ser considerada uma ferramenta de planejamento estratégico para a futura elaboração de projetos, execução de serviços e obras, e também ela é considerada a base para a elaboração dos planos de investimento para o setor de saneamento. Então, um plano municipal de saneamento básico, ele define critérios, parâmetros, metas e ações para serem executadas. Nessa etapa do diagnóstico técnico participativo, a gente tem como objetivo caracterizar de uma forma geral o município e os eixos de saneamento básico, que a gente sabe que são 4, né? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Aí, nesse momento, a gente sempre destaca para os municípios, né, que, na verdade, essa fase, ela se propõe a estudar a situação atual do município em relação ao setor, e a gente ainda não propõe as ações que vão ser implementadas. A oficina, ela busca, na verdade, que vocês confirmem ou contribuam com novas informações diante das informações que a gente coletou em campo ou que a gente conseguiu através de dados secundários.
Então, a gente diferencia aqui o que seria um plano, né? E o que é um projeto. Então, um plano é um planejamento a longo prazo, que propõe as ações e soluções coletivas. O projeto é de curto a médio prazo, voltado para a execução de ações e soluções pontuais. Então, no caso do Plano Municipal de Saneamento Básico, propõe-se a metas a serem alcançadas nos próximos 20 anos, e considerando que a gente finaliza em 2022, iria até 2041. A gente destacou aqui o que a gente entende como as principais leis, né? A Política Nacional de Saneamento Básico, a Lei Federal 11.445 de 2007 e a atualização do marco, né, de saneamento, a Lei 14.026 de 2020, novamente destacando os 4 eixos de saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Diante desses 4 eixos, a gente destaca também a importância da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Federal 12.305 de 2010. Então, um adendo que a gente faz, um destaque que a gente faz é que, segundo a lei, a Política Nacional de Saneamento Básico, os municípios devem elaborar um Plano Municipal de Saneamento Básico, né? E a gente destaca também a importância do Plano de Saneamento Brasil Rural, né, que foi um programa criado a partir da Portaria 3.174, no ano de 2019. Ele foi gerenciado pela FUNASA, né, a Fundação Nacional de Saúde, mas ela teve a parceria de diversas outras instituições envolvidas no setor de saneamento básico. Ainda a gente faz um destaque aqui embaixo, que segundo a lei federal, né, que atualizou o marco, né, de saneamento, a lei 14.026 de 2020, os planos municipais de saneamento básico eles devem ter revista num prazo não superior a 10 anos. De uma forma aqui ilustrativa, a gente tenta trazer nesse desenho a ideia, né, de como os 4 eixos eles estão interligados e como que eles impactam na vida e na qualidade de vida da sociedade. Então, o tratamento de água antes do abastecimento das casas, a importância da coleta de esgoto, do tratamento de esgoto antes de ser lançado no corpo hídrico, a importância da coleta do lixo, dos resíduos sólidos nas casas, também a coleta da drenagem urbana, a rede de drenagem urbana e o lançamento nos corpos hídricos, e, por fim, como a sociedade é a maior impactada, então a importância da participação social durante todo esse processo. Vocês já receberam, né, o relatório de diagnóstico técnico participativo. Essa parte de contextualização, caracterização do município, ela é bem maior, mas para essa oficina a gente trouxe só algumas pequenas informações que a gente entende que são relevantes. Então, é a área territorial de Quadra, que é de aproximadamente 205 km², os municípios que fazem divisa com Quadra, que é Porangaba, Pereira, Tatuí, Cesário Lange e Guareí. Distância da capital do estado, né? A distância entre a Quadra e o município de São Paulo é de cerca de 165 quilômetros. A população total do município é de cerca de 3.804 habitantes, sendo que a maioria vive na área rural. A densidade demográfica, então, do município é de cerca de 18 habitantes por quilômetro quadrado. O IDHM está um pouco abaixo do considerado bom, 0,678, e a PIB per capita em 2018, segundo dados do SEAD, é de R$ 27.413 por pessoa. Aí, a partir de agora, eu vou chamar o William para apresentar o eixo de abastecimento de água. Está mudo, William. Ok. Me ouvem agora? Sim. Perfeito. Então tá, pessoal. Eu vou apresentar um pouquinho do eixo de água. Então, para deixar bem claro, o eixo de água, o serviço de abastecimento de água no município de Quadra, ele é realizado pela Sabesp. O último contrato, ele data o número 326 de 2000, assinado em outubro de 2000 mesmo,
com prazo de vigência de 30 anos, e o órgão regulador dos contratos pela Sabesp é a Arcesp. Além da Arcesp controlar a qualidade da água distribuída no município, ela também faz uma regulação da parte de tarifação. A tarifação proposta pela Arcesp junto com a Sabesp, ela é dividida em faixas de consumo, que variam de 0 a 10 metros cúbicos mês, ou superior a 50 metros cúbicos, mas também dividido em várias faixas. Mas o interessante da proposta de tarifação é que, além da divisão por faixas de consumo, eu também tenho umas classes de ocupações que podem são subdivididas, dando destaque também para as classes de interesse social, que seriam para residencial e comercial, que passam a ter valores diferenciados para cada uma das faixas de consumo, o que facilita e propicia a universalização do sistema de abastecimento de água. Mas também podem ser visualizadas classes mais convencionais, como residencial, comercial e industrial, entre as classes atendidas pela Sabesp. Foi. O município de Quadra, como já mencionado, ele é majoritariamente rural. Então, apesar de eu ter um índice de atendimento urbano por todo o período visualizado, a gente tem um atendimento total bastante baixo, em torno de 34%. Isso acontece porque aproximadamente 74% da população rural ela não é contemplada com o sistema de abastecimento público. Como funciona o sistema de abastecimento de água de Quadra? Quadra, ela tem um sistema bastante simples. Ela funciona basicamente com poços subterrâneos que vão captar a água do aquífero subterrâneo, vai ser tratada de forma simplificada, ela vai para um único centro de reservação e depois ela passa a ser distribuída pelo município. Vou fazer um destaque aqui nesse caso. A gente recebeu várias complementações de Quadra. Os dados que nós temos e os dados que nós visitamos de campo, eles datam de 2019 e a visita foi feita a visita foi feita no início em janeiro agora desse ano. E algumas intervenções, por exemplo, o poço 3 da sede, ele ainda estava em fase de implementação e nós não temos conhecimento ainda se ele foi operacionalizado ou não. Então, no momento da vistoria, que foi no início do ano, esse poço estava para ser urbanizado e ia entrar em entrar em operação. Já Então, está pronto agora. Oi? O segundo poço já está pronto agora. Ele está operando agora. Então, ele está numa condição melhor do que a gente está visualizando. Mas, de qualquer forma, o sistema de Quadra é bastante simplificado e ele possui apenas 2 poços subterrâneos que fazem captação da água subterrânea, se eu não me engano, do aquífero Tubarão. A Quadra acaba tendo um único reservatório que recebe toda a água já tratada dos poços, são armazenadas, e essa água armazenada nesse único reservatório de 100 metros cúbicos é distribuída para todo o município. O município conta com 3 unidades de bombeamento que vão fazer a distribuição dessa água para todo o município. Nesse caso, todas
essas unidades elas são distribuídas para pressurizar a rede que ela vai atingir as diversas áreas. Essas áreas de atendimento. E hoje o município ela conta com 820 ligações, perfazendo um atendimento de 823 economias, todas elas com micromedição. Atualmente o município conta com uma rede de distribuição de água de em torno de 29 quilômetros de rede de distribuição e um índice de perda bastante baixo, por ser uma rede bastante pequena. Um destaque que nós damos aqui para a quadra, como a população toda ela é rural, é que eu tenho uma população rural muito pouco atendida. E então eu atendo quase que completamente os bairros de Cruz e Cedro, Nossa Senhora de Fátima, São Bento, bairro do Vaz e Araçatuba. Mas eu tenho algumas áreas que eu não atendo completamente, que seriam o próprio Cruz e Cedro, a Fazenda Gorocaia e o Tonhão Belmiro. E dando destaque que, apesar do meu dado do SNIS, diz que eu tenho 100% de atendimento, entre as áreas priorizadas pela Sabesp tem o bairro Ninho Verde, que faz parte de área urbana, mas é dito como área não atendida, o que não fica bastante claro. Se eu penso nessas áreas não atendidas, Então, a gente vê que... Oi? O Ninho Verde é atendido, sim, mas não pelos postos aqui de quadra, é pelos postos de Porangaba. Perfeito. Mas então ele não faz parte do SAA de quadra, mas ele tem atendimento. É porque, na verdade, metade dele é quadra e metade é Porangaba. E eu acredito que ficou mais perto a distribuição de Porangaba do que de quadra. Perfeito. Mas, de qualquer forma, as demais áreas rurais, ela acaba tendo atendimento por postos, principalmente nas próprias propriedades. A gente consegue ver que 88% dessas ocupações rurais, elas são atendidas por postos rasos, o que pode ser uma solução viável, mas ela precisa ser tecnicamente bem executada. Existem bastante critérios de operação desses postos, como distância de fossas e sumidouros, que precisam ser atendidos para essas propriedades serem atendidas. Mas, como a gente pode ver, o exemplo que eu acabei trazendo, que é o bairro Tonhão Belmiro, que é um bairro que, em teoria, não é atendido, as ocupações são dispersas e muitas vezes essa ocupação são distantes de centros urbanos e não viabilizam o atendimento por um sistema único, público, abastecido. Então, o método que eu preciso adotar são métodos alternativos, como postos rasos mesmo, só que esses postos precisam ser tecnicamente bem administrados. Com isso, eu fecho a apresentação do sistema de água e abro agora para tirar dúvidas, comentários e contribuições. Só se quiser acrescentar alguma coisa, não sei se o Rafael... A única coisa que tem que agora, como já foi comentado, que o P3 está em funcionamento e também nós estamos instalando mais um reservatório, que está em fase de demolição, o reservatório elevado que tinha lá na área, e vai ser instalado mais um reservatório lá embaixo. Sim, até complementando, o Rafael, ele realmente notificou a gente, acho que foi um mês atrás, que o Poço 3 passou a entrar em operação, e isso muda bastante o quadro. Enquanto eu tinha uma captação, vamos dizer assim, em 2019, que foi os dados que nós tínhamos, a captação eu estava captando um volume maior do que o outorgado, agora a captação ela fica bastante... eu passo a captar, se eu não me engano, no valor, na ordem de
eu tenho 1/3 de sobra de volume captado, ou seja, a captação ela passa a ser muito mais segura. Eu tenho um superávit, um saldo muito maior agora. Então, ele passa a ser uma situação muito mais confortável. Até porque no Jardim Santo Antônio, aqui, direto a gente tinha relato da população que estava tendo falta de água. E agora, eu acredito que com a ativação desse poço novo aí, vai solucionar o problema, né? E está tendo também a construção ou a manutenção de uma caixa d'água que vai levar água para um loteamento novo do lado da avenida principal de entrada. Uhum. Não, perfeito. Quando a gente fala em sistema de água, a gente pode ter falta de água por 3 motivos. Ou eu tenho falta de captação, ou eu tenho problema de reservação, ou problema de distribuição. Captação, a gente acabou de ver que a captação foi ampliada. Ela vai tender a operar com uma folga maior. A reservação, ela também está sendo ampliada, pelo que o Rafael acabou nos dizendo. Vai deixar o nosso sistema ainda mais seguro. Ainda é possível ter um problema de distribuição. É menos provável, mas ainda pode ser verificado. E isso vai ser tanto quanto na rede, nas adutoras, ou na própria estação de bombeamento. Então, a gente está com um problema, né? Não só o nosso município, como acho que todos do estado de São Paulo inteiro, com a falta de água, né, da estiagem. E a gente tem alguns bairros que têm ligação da Sabesp, né, que precisam de alguns prolongamentos, né? E a gente está tendo que atender essa população todo dia, levando caminhão-pipa de água. O São Bento... São Bento 2. São Bento 2 é um desses bairros que estão precisando de água todo dia, tem a ligação de água, só vai faltar o prolongamento, no caso. Precisava desses prolongamentos, porque nós só tem um caminhão-pipa e nós não estamos vencendo, porque o município inteirinho está sem água. Sim, sim. Estamos passando um sufoco. Mas então essas áreas atendidas com caminhão-pipa são áreas que eram atendidas por poços e os poços acabaram secando por conta da estiagem. Mas o São Bento tem a linha no São Bento 1, a linha chega. Só que aumentou, o São Bento tinha que prolongar um pouco a linha, que não é muito. E do São Bento 2, que o São Bento 2 não tem água. Só que chega no São Bento 1, se prolongasse, resolvia. Entendeu? O problema é que só que nós não conseguimos. E o caminhão da gente já não é um caminhão apropriado, e a gente entende que a partir do momento que a prefeitura leva abastecimento de água para a população, a responsabilidade pela qualidade dessa água também passa a ser nossa. Então, assim, a gente está tentando da melhor forma atender a população, só que está ficando complicado. E outra coisa, para nós tem vizinhos aqui que estão cedendo a água para nós. Nós não temos onde pegar essa água para levar para a população. Um dos fornecedores de água para nós fornecia 3 caminhões-pipa de 7.000 litros por dia. Já cortaram para 2. Então, a prefeitura vai estar fazendo uma licitação para fazer um poço artesiano para nós não ter água para levar. Se não é os vizinhos aqui do município aqui arrumar água para nós não temos onde pegar essa água para nós levar para a população. Perfeito. Rural. Ou a área rural, porque está difícil. Então, aqui está sendo licitado agora na prefeitura, vai ser licitado, para nós fazer um poço artesiano da prefeitura, no terreno da prefeitura, para nós ter água. Fui eu que travei tudo. Acho que foi você, William. Deu para ouvir bem a fala do secretário. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Você está ouvindo a gente, William? Eu não tô ouvindo ninguém. Quem que está gravando? Colocou para gravar? Foi a Thalita, né? A Raíssa está gravando aqui. Bom, eu acho que eu posso até anotar aqui a fala do secretário, né? Essas áreas são áreas rurais, de espécies e um pouco mais afastadas, né, secretário? Olá. Essas que estão com problema, né? Sim. Mas o São Bento,
na Cruz de Cedro tem a linha da Sabesp. Né? Precisava de um prolongamento. Precisava de um prolongamento de água. Facilitar isso. E a prefeitura, o que depender da prefeitura, nós ajuda. Faz a parceria. Só que nós precisava desse prolongamento, porque a necessidade é muito grande. Temos meio travado. Temos travado, agora nós só temos um caminhão-pipa de 7.000 litros, para andar 205 km², que é a extensão da quadra. Então, nós não conseguimos, por mais que nós tenhamos ajudado a população, nós não, agora, como eu falei, estamos fazendo um poço e a prefeitura está licitando para fazer esse poço, porque nós não temos nenhum de pegar água potável para levar para os cidadãos rurais. E agora, o prolongamento do São Bento, da Cruz de Cedro, do Araçatuba, Barreiro, seria muito útil para nós se fizesse prolongamento. E a prefeitura está disposta a ajudar no que puder. Já que tem a água, estamos pedindo socorro para vocês, aí que faz parte disso aí. Isso é um socorro. E vai ter muita ligação. Sempre quando foi ligada a água, nós fazíamos as valas, nós batia cano para a Sabesp. Nós faz isso se precisar. Só que nós precisamos que venha uma decisão sobre isso. Porque nós não tem nem onde pegar água para levar para a população. Tá. Entendi. Até eu vou anotar essa observação aqui. Vou passar para o William, que voltou agora depois. Esses bairros são todos bairros rurais, né? Que você citou, né? Bairros rurais. Isso. Ótimo. Legal. O William está nos ouvindo agora? Está no mudo, William. Ótimo. Voltou agora, eu consigo ouvir vocês. Estamos te ouvindo, William. Até o secretário fez ali um comentário, William, sobre alguns bairros rurais que não têm rede, eles estão com dificuldade de abastecimento, tá? Até ficou gravado aqui na nossa gravação os nomes para você pegar depois lá, né? Mas são regiões ali bem complicadas. Eles tinham um contrato de concessão de 3 caminhões-pipas por dia, agora já reduziu para 2, porque acho que o estado inteiro está passando por dificuldades hídricas aí, né? Daí acaba não tendo muita água, eles não têm da onde tirar mais a água para enviar para essa população lá, tá? Acho que, em resumo, foi isso aí que aconteceu. Não, perfeito. Até a parte que tinha os contrato com 3 caminhões-pipas por dia, depois reduziu para 2, eu ainda consegui ouvir, depois realmente travou bastante. A época de estiagem agora é um problema bem recorrente que a gente ouviu vários municípios com problemas de demanda dos próprios corpos hídricos diminuírem a invasão. A preocupação também é se o aquífero está refletindo esse período de escassez de água. Então, realmente é um problema que a gente vai ter que buscar. A fase diagnóstica agora, realmente, ela vai retratar a situação atual. Eu vou fazer esse acréscimo agora dessa dificuldade em encaminhar a água mesmo para as zonas dispersas, essa dificuldade de atendimento. Até uma coisa que eu estava vendo, que o dado que a gente tem de populações atendidas são de 2010, o último censo. Ele é um dado defasado, ele já tem mais de 10 anos. E nesse momento não constava o atendimento por carro-pipa. Mas eu vou fazer uma ressalva assim, vocês estão tendo esse tipo de cuidado, mas que precisa ser intensificado. E precisamos achar tecnologias mais interessantes também, porque o atendimento por carro-pipa, ele é oneroso, ele é difícil, e muitas vezes ele fica difícil até manter uma qualidade da água distribuída. Isso. E a extensão da rede dos bairros que já chegou à rede da Sabesp, que são todas extensões curtas, que nós precisava do apoio da Sabesp para fazer essas extensões de água, que já ia resolver muito o problema nosso. E, na verdade, a gente tem que se preparar, porque, assim, cada vez mais frequentemente vai ocorrer esses problemas, né? A gente sabe aí que por causa dos problemas ambientais, não só aqui do Brasil, como
do planeta inteiro, então a gente tem que se preparar, porque infelizmente isso vai ser cada vez mais frequente da gente estar, né, passando por momentos como esse. Então, assim, a gente se preparando, né, conversando aí, expondo para vocês os nossos problemas, a gente impede que, né, que essa dificuldade seja enfrentada nos próximos anos, entendeu? Então, a gente pede aí, claro que aqui a gente está fazendo, né, a revisão, é importante que você coloque esse asterístico, né, dessa dificuldade de estiagem, né, que a gente está passando, mas também a gente está pedindo aí um suporte aí para a Sabesp. Principalmente a extensão da rede. Bom, podemos seguir então para o próximo eixo? Vamos lá, então, Murilo. Vamos lá. Até complementando aqui, enquanto estou passando aqui a fala de quando a gente foi em campo aí em janeiro, se falava muito da estiagem de 2014, 2015, né? E se pensava que para chegar a outra ia demorar muito tempo, né? E em menos de 10 anos já está aí, né? Então, é uma situação complicada para vários municípios aí da região, né? Até do Brasil quase inteiro, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora do eixo de esgotamento sanitário, né? O eixo de esgotamento sanitário também é da concessão da Sabesp. Ele acontece pelo mesmo contrato da água, né? Que foi assinado no ano 2000, com prazo contratual de 30 anos, prorrogáveis por mais 30. E a competência de regulação e fiscalização do sistema de esgotamento sanitário também é da Arcesp. Então, para a gente contextualizar como funciona o sistema de esgotamento sanitário, né? Nós temos quatro universos aqui de esgotamento. O primeiro deles é essa parcela da população aqui que não tem coleta e não tem tratamento de esgoto. É um dos piores casos, né? Porque todo o esgoto produzido ele é lançado in natura, né? Acontece uma poluição difusa dos corpos hídricos, né? Tão ruim quanto nós temos aquela situação aqui que passa uma rede coletora nos municípios, mas não tem tratamento, né? Então despeja o efluente bruto todo no corpo hídrico, né? Uma disposição pontual. E aí nós temos aqui a melhor das situações, né? Que é a parte urbana, que passa uma rede coletora, envia para uma estação de tratamento de esgoto, que faz as remoções necessárias, e lança o efluente tratado no corpo hídrico, né? Essa é a melhor opção de todas, né? E ainda temos uma quarta opção, que são as soluções individuais, né? Essas soluções, normalmente, elas são utilizadas nas áreas rurais e dispersas, né? Um pouco mais afastadas, que inviabilizam o sistema coletivo de afastamento e tratamento do esgoto. Elas podem ou não ser eficientes, né? Elas podem ou não ser adequadas. No caso das fossas rudimentares, elas não são adequadas, porque elas não têm uma impermeabilização boa ali, ela pode poluir o solo, inclusive ali a residência que tem um poço raso ali para captar água e tem uma fossa rudimentar, pode acontecer de contaminar o poço, né? E as fossas sépticas, elas podem ser adequadas caso elas tenham uma limpeza periódica ou uma manutenção adequada, né? Então, elas podem ou não ser adequadas. Para a gente entender um pouco de como funciona o município de Quadra naquelas classes que a gente falou, né? A gente percebe aqui que o município de Quadra ele é majoritariamente rural, né? 74% da população do município é rural e apenas 26% é urbana. A gente tem uma população atendida de esgoto de 709 habitantes, que seria em torno de 73% da população urbana, com atendimento de esgoto. Se a gente vê os percentuais da população rural, a gente não tem nada de população atendida nas áreas rurais. E se a gente puxar essa população atendida na área urbana para a população total, nós teríamos aproximadamente 19% de índice de atendimento de esgoto em Quadra. Tá?
Para a gente entender onde que acontece esse atendimento, né, nós temos duas áreas atendíveis, né, bem definidas aqui no município. A primeira é a sede municipal, tá, que é essa área em amarelo aqui, e a segunda é a Ninho Verde, que fica lá na divisa com Porangaba. A sede municipal é atendida pela rede e a área do Ninho Verde não é atendida, não tem tratamento de esgoto. Para coletar o esgoto do sistema da sede, ali a gente tem 6,5 km de rede para 478 ligações. Dessas 478 ligações, quase 83% são residenciais, 12% são comerciais, 4% de uso público e o restante ali, 4 ligações, 3 para uso misto e 1 para uso industrial. Tá? As informações são de dezembro de 2019. Para transportar esse esgoto coletado, a gente tem um coletor tronco, né, e uma estação elevatória de esgoto. A estação elevatória de esgoto quadra, com 2 bombas, né, uma operando e uma reserva, do tipo submersível, com inversor, com 3 cavalos de potência, para 10 litros por segundo. Uma altura manométrica de 7 MCAs, para atender 478 ligações e 408 economias. Ela não possui gerador, não possui poço pulmão. E ela manda o esgoto direto para a ET Quadra. A ET Quadra, ela fica aqui um pouquinho ao norte da sede municipal, né? Esse ponto laranja aqui, com o lançamento nesse ponto em vermelho, tá? O tratamento, ela tem uma vazão de operação de 1,73 litros por segundo hoje, e uma vazão nominal, uma vazão de projeto de 4,8 litros por segundo. Então, ela ainda tem uma boa sobra, né? Por uma eficiência de remoção de DBO prevista de 93,3%. Tá? Bom, a ET Quadra, o tratamento ela é realizado por um reator, né? Um reator anaeróbio de fluxo ascendente, que é o RAFA, né? E um decantador. A gente não conseguiu fazer a visita técnica na ET, porque o dia que a gente foi aí, a estrada estava em más condições, né? E inviabilizou a gente de chegar lá. Mas a gente pegou algumas fotos aqui do site da Sabesp, e para mostrar a situação da estrada no local aqui, do dia eu trago a foto. Então, o pessoal da Sabesp que nos acompanhou falou que não era possível a gente chegar lá nesse dia. Tá? O lançamento de efluentes da ET Quadra, ele acontece no Ribeirão Palmeiras, né? A gente tem a coordenada do lançamento dele aqui, que era aquele ponto vermelho. Um prazo de outorga de 10 anos para uma vazão de 2,88 litros por segundo, 24 horas por dia. Então, a outorga tem uma vazão superior à vazão lançada, né? Mas inferior à vazão de projeto da estação. Caso a estação venha a lançar uma vazão maior, vai precisar ser revista a outorga, né? Só para fazer aqui um resumo aqui sobre o lançamento dela, onde fica o lançamento. Aqui é o Ribeirão Palmeiras, né? Tá? Só para mostrar aqui o curso, ele fica aqui. E a ET fica um pouquinho para baixo. A gente não recebeu análise sobre o corpo receptor, sobre o Ribeirão Palmeiras, e nem sobre efluente. Então, a gente não... normalmente, nos outros municípios da Sabesp, a gente recebeu uma análise tanto do esgoto bruto quanto do esgoto tratado, e tanto a montante e a jusante do corpo receptor. E Quadra até a gente não recebeu, e se o pessoal da Sabesp conseguir nos enviar, seria muito bom para a gente enriquecer o trabalho, tá? Bom, eu acho que agora a gente vai aqui também para um dos grandes gargalos do município, né, que são essas áreas dispersas, né? Bom, como a gente sabe, o município é majoritariamente rural, e eu trago aqui uma informação destacada das fotos rudimentares, né? Segundo a informação do Censo 2010, que é a última informação oficial e confiável que a gente tem dessas áreas dispersas, né? A gente não tem mais nenhuma informação oficial mais recente. Lá traria que a gente teria um percentual de fossa rudimentar de quase 93% nas áreas dispersas, o que é um percentual muito preocupante, né? Quase a totalidade das áreas rurais aí com fossas rudimentares. E a gente, mesmo que esse percentual já seja um pouco mais baixo hoje, nessa diferença de tempo,
é importante a gente pontuar que ele ainda deve ser alto e a gente precisa, a hora que a gente começar a pensar no prognóstico, no plano de ações, pensar em soluções também para essas áreas, nessas áreas de espécies rurais. Às vezes, se não for viável uma solução coletiva, pensar em alguma tecnologia nova ou alguma coisa diferente que a gente possa contemplar essa população rural aí para que não tenha problemas com essas fossas rudimentares, né? E daí, para finalizar e abrir a discussão, eu trago aqui, eu gosto de trazer algumas dificuldades, e no nosso ver aqui, a principal dificuldade do município é esse alto percentual das áreas rurais com as casas dispersas, né? O que fica bem difícil para a gente pensar em soluções coletivas, mas, igual eu falei um pouco ali, a gente já começou a mapear elas para a gente pensar em outras soluções para essas áreas também. E, bom, finalizando aqui, eu abro aqui para discussão, alguma eventual dúvida ou correções na apresentação. Obrigado. Obrigada, Murilo. Pessoal, querem falar alguma coisa? Então, que eu ia falar é sobre que a mesma coisa que preocupa vocês, preocupa muito a gente também, porque quase 100%, né, da totalidade das propriedades rurais possuem fossas negras, né? Mesmo aquelas que têm ligação de água da Sabesp, aqui em Quadra, a água da Sabesp é feita por poço profundo. Então, ela tem um gosto meio típico aí. Não estou falando da qualidade dela, né? A gente não duvida que a qualidade seja muito boa, mas eu falo assim, ela é um gosto meio salobre, entendeu? Água grossa. Isso, uma água pesada. Então, mesmo que essas propriedades que têm acesso à água da Sabesp, elas ainda preferem estar consumindo, principalmente para beber e cozinhar, que seria uma das principais atividades aí, a água de poço. E a gente sabe que, né, com o aumento, né, das chácaras que tem, loteamentos irregulares, então acaba ficando muito assim, um poço, uma fossa, um poço, uma fossa, e quem está lá embaixo praticamente está bebendo merda, entendeu? Então, assim, a gente, isso preocupa bastante a gente, né? A gente já teve contemplação aí do FEHIDRO de 2 projetos de fossas sépticas, biodigestoras, só que a maioria da população também não se atenta muito, né, à manutenção dessas fossas. Então, a maioria delas já estão desativadas, infelizmente, e aí a gente acaba ficando preocupado muito com isso, entendeu? A gente, nosso município é às margens da rodovia Castelo Branco, né, com acesso fácil à capital de São Paulo, então a gente tem muita chácara, muita gente que compra, né, áreas de lazer e veraneio e loteamentos irregulares. Então, assim, a gente se preocupa bastante com essa parte de fossa negra e poço, porque a gente sabe que tem a contaminação e é uma questão bem de saúde pública aí. Por isso que, né, volto a reforçar que seria muito importante, né, os prolongamentos da Sabesp para pelo menos ter água, né, de fácil acesso, água, né, boa, de qualidade para a população. A gente tem... Nós temos 2 ruas aqui, não esqueça. Isso. A gente tem vários loteamentos aí, né, que são pequenos prolongamentos, coisa de 500 metros. É um apelo que nós faz para prolongar para a nossa rural a água. Esse é um apelo que nós faz. Isso é a necessidade Quando nós socorro, adquirimos mais um poço artesiano, nós, graças a Deus, tem água suficiente. Então, que a Sabesp facilite, junto com a prefeitura, para nós fazer esse prolongamento para essas áreas, que vai ser muita gente atendida e vai diminuir bastante o problema para nós. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que, assim, aqui na área urbana, a gente tem 2 ruas, né, que são área rural, tudo, tem casas, né, uma delas até tem a escola de ensino infantil, que não tem coleta de esgoto da Sabesp.
entendeu? São fossas negras. Até a creche, né, que é essa escola infantil, é uma fossa negra. Então, a gente, além, né, dos prolongamentos de abastecimento de água, a gente pede também que a Sabesp dê uma atenção especial para essas duas ruas, né, que são fossas negras, tá? Porque a prefeitura, né, a gente tem a chorumeira, né, e faz o esgotamento, limpeza de fossa nessas duas ruas, por causa de ser uma área urbana, eles pagam IPTU, então a gente faz esse serviço para eles. Mas são duas ruas, né, pequenas aí que a Sabesp poderia fazer esse prolongamento da captação do esgoto. E uma delas, até como eu citei, é da Escola de Educação Infantil. Então, é bem importante para a gente isso também. E está entravada há muitos anos. Faz muitos anos que não tem o esgoto. Ótimo, Desi. Eu estou anotando aqui seus comentários, tá? E a gente sabe que essas fossas rudimentares aí, elas não são adequadas, né? Não mesmo nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas, né? E a gente sabe que alguns lugares das áreas rurais é um pouco mais complicado, né? Mesmo que chegue rede de água ali, mas talvez a gente vai pensar em algum programa, talvez de educação ambiental, ou de propor alguns sistemas um pouco mais modernos ali, para se pensar numa tecnologia que deixe esse tratamento adequado, né? Quanto à área urbana, né? Acho que está no contrato da Sabesp, né? Essas ruas, eu não sei se existe alguma dificuldade operacional ou não, né? Se são imóveis regularizados, eu acredito que sim, porque uma escola, inclusive, né? Mas eu já vou fazer essa observação aqui no diagnóstico para a gente mapear essas duas ruas aí. Muito obrigado. Obrigada, Desirê. Rafael, quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Não, se for as ruas que eu estou pensando, é um loteamento que ainda está irregular, por isso que não tem a ligação de esgoto lá, das duas ruas. Se for a área que eu estou imaginando que é as ruas. Que é um pouco perto da entrada da cidade, não tem nada. E aí está com o loteador tinha que fazer uma elevatória de esgoto, até hoje não fez, e a prefeitura, infelizmente, liberou a casa para ser construída. Obrigada, Rafael. Certo, já anotei aqui também a tua observação, Rafael. Se mais alguém quiser fazer algum comentário, a gente passa para o próximo eixo. Bom, vamos seguir, então. Vamos falar, então, um pouquinho do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Quadra. Eu trouxe, num primeiro momento, essa compilação de leis e planos, a gente já citou alguns anteriormente, mas eu destaco aqui o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do município, de 2011, e a revisão que está ocorrendo agora, e o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Quadra, que, diferente de alguns municípios da UGRI 10, o município tem, e outros municípios da UGRI 10 ainda não possuem, então já é um grande passo. Algumas informações, né, para dar um panorama geral do município. O prestador de serviço é a Prefeitura Municipal, quem está na frente é a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Em relação à política tarifária, é cobrada uma taxa pelo serviço de coleta e limpeza urbana na área urbana, né? Em relação à despesa total com os serviços de manejo de RSU referente ao ano de 2012, foi de aproximadamente R$290 mil. E essa informação aqui eu queria confirmar com vocês no final da apresentação em relação à receita orçada, que foi de apenas R$22 mil, e a receita arrecadada foi de R$318 mil aproximadamente.
Em relação à coleta de resíduos domiciliares, a população urbana ela é 100% atendida, a população rural apenas 29%. Em relação à frequência, 20% da população urbana é diariamente atendida, de 2 a 3 vezes por semana, 70%, então a maioria da população de quadra se enquadra nessa frequência de 2 a 3 vezes por semana, e é atendida uma vez por semana apenas 10% da população do município. Também a prefeitura, os representantes da prefeitura que conversaram com a gente, informaram que o município possui um itinerário pré-definido, né, organizado por grupos de bairros, que ocorre no turno da manhã e da tarde. Daí a gente disponibilizou aqui as informações enviadas no início do ano, e para confirmar se essa ainda é a agenda atualizada do município de coleta. Em relação à zona urbana, a coleta que acontece no município é do tipo manual, realizado porta a porta, também pela equipe profissionais, agentes públicos da prefeitura. Em relação à zona rural, a coleta também é manual, mas os munícipes eles têm que acondicionar em sacolas plásticas e levar até a caçamba de uma área específica, onde o caminhão da prefeitura passa e coleta. Daí a gente pegou como exemplo de um ponto da área rural de quadra, a caçamba, né? A primeira observação que a gente destaca aqui em relação a isso é que foi informado, né, até pela prefeita de quadra, que os moradores deixam as sacolas em frente à sua residência e ainda não respeitam a orientação de levar até o local certo para dispor das sacolas plásticas. E que a coleta nas áreas rurais ela acontece 3 vezes por semana. Em relação à quantidade total de resíduos sólidos urbanos, ou seja, resíduos domiciliares e resíduos de limpeza pública coletados em quadra, a gente vê que tem uma certa instabilidade, e no ano de 2019 atingiu as 668 toneladas. Em relação as despesas totais com serviços de manejo de RSU no município, em 2019 foi de cerca de R$290 mil. Só que aqui a gente ressalta que seria importante confirmar com a prefeitura informações, porque não tem disponibilizado o ano de 2017 e 2018, e o ano de 2015 e 2016 ele veio com valor repetido. Em relação à limpeza das áreas urbanas, também é realizada pela prefeitura, a varrição, a capina e a roçagem foi ressaltado em reunião. Mas a gente queria saber outras informações, se por acaso poda e conservação das áreas verdes também é realizado pela prefeitura, ou se tem algo mais a acrescentar. Algumas observações gerais que a gente realizou em quadra enquanto fazia visita técnica é que, de um modo geral, a cidade ela tem uma aparência de muito asseada, não foram identificados terrenos viciados com disposição irregular de resíduos, e também a gente fez uma observação de que não viu tantas lixeiras distribuídas pelo território, mas apenas na área rural, na área central, perdão. Daí a gente trouxe um mapa com os pontos de interesse de resíduos sólidos no município de Quadra, inclusive que foram destacados também em conversa com os representantes da prefeitura, que é referente ao aterro desativado de Quadra, que tem monitoramento, o depósito de Catatreco, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, o terreno da prefeitura que ela disponibiliza RCC, a associação de Quadra, que trabalha com materiais recicláveis, e foram esses os pontos destacados. Em relação aos profissionais que estão envolvidos com esses serviços, todos são agentes públicos, e em relação ao ano de 2019, segundo o INES de 2021, totalizam 12 profissionais. Uma questão muito destacada também em conversa é a necessidade de um novo caminhão, de um novo veículo para coleta de resíduos domiciliares no município,
Atualmente, existem 2 caminhões no município para realizar esses serviços, tanto de coleta como de transporte, mas que eles são bem antigos e dão problema. O destino final dos resíduos sólidos urbanos de Quadra vai para o aterro sanitário de Cesário Lange, que é gerido pela empresa Proposta Engenharia Ambiental. E uma observação, como eu já disse anteriormente, é que tem um aterro desativado no município há cerca de 5 anos, mas uma questão que foi apresentada é que o terreno ele foi comprado e atualmente o proprietário planta milho nessa área, né? Mas a CETESB já está ciente e dando os devidos encaminhamentos. Em relação aos resíduos de serviços de saúde, a coleta é feita por uma empresa terceirizada, a empresa é Cheiro Verde. O tratamento a gente não teve informação se também é feito por essa mesma empresa. Os resíduos eles são direcionados para o município Bernardino do Campo, também no estado de São Paulo. Em relação ao resíduo comum coletado nos hospitais, a gente gostaria de saber se também é feito pela prefeitura e se segue aquela agenda que a gente apresentou a priori, anteriormente. E o tratamento realizado, segundo a prefeitura desses RSS do município de Quadra, é através de incineração. Um detalhe que eu não mostrei aqui é que a gente visitou uma UBS que foi destacada como uma das principais, que é a UBS Orlando de Oliveira, e a gente conseguiu verificar que a separação é toda feita de forma adequada dos resíduos domiciliares, dos resíduos comuns, e dos resíduos hospitalares. Em relação ao resíduo da construção civil, RCC e volumosos são um gargalo para o município, porque não tem muita caçamba distribuída para dispor desses materiais, mas os municípios eles podem ligar para a prefeitura que coleta esses materiais. E aí, como eu mostrei lá no mapa, tem um terreno específico que a prefeitura disponibiliza, que faz a disposição final desse RCC, e que às vezes ele é utilizado para melhorar as vias. Ele é triturado e depois espalhado pelas vias, que tem buracos, enfim. Em relação a outros resíduos, né? Os resíduos gerados pela limpeza do sistema de drenagem, ele é realizado pela própria prefeitura e a gente não tem informação se ele vai também para o aterro sanitário de Cesário Lange ou se ele tem um outro direcionamento. Os resíduos de serviço de abastecimento de água e coleta de esgotamento sanitário fica sob responsabilidade da própria Sabesp. Os resíduos industriais também é de responsabilidade do próprio gerador e a prefeitura não informou ter nenhuma questão específica para ressaltar sobre os resíduos industriais, destacando que o município ele tem um destaque para as agroindústrias. Em relação aos resíduos agro-silvopastoris, assim como transporte e mineração, também não teve nenhuma informação em relação ao quantitativo enviado, a prefeitura também não informou de nenhuma questão específica que chame a atenção do município, sendo a responsabilidade do próprio gerador. Em relação aos resíduos recicláveis, o que a gente tem de informação é que a prefeitura fornece sacos específicos para os moradores na área urbana, que acondicionam os resíduos recicláveis. Na área rural também existe isso, mas não são sacos plásticos, sacolas plásticas, são bags, que ficam também disponibilizados num ponto específico e os munícipes têm que ir lá dispor. A coleta de reciclável ocorre 2 vezes por semana, e a prefeitura possui o controle desse quantitativo coletado de resíduos recicláveis e também os valores que a associação consegue através dele, o que também não é muito comum esse controle de se ver em outros municípios da UCRI 10 que a gente visitou.
Aí aqui a gente trouxe algumas informações sobre a associação que trabalha com recicláveis. Ela é chamada de Associação de Coleta e Manuseio de Materiais Recicláveis de Quadra. A gente conseguiu levantar que o caminhão e o motorista, eles são cedidos pela prefeitura, mas os associados que fazem de fato a coleta. O barracão fica num terreno que é da própria prefeitura, a prefeitura cede para eles poderem fazer a operação. Atualmente, tem apenas 9 associados. A separação dos materiais ela acontece de forma manual, porque eles não têm esteira. Tem prensa e o material reciclado é vendido para Itapetininga. Em relação à logística reversa, o que a gente tem de informação é da empresa LEG, que tem parceria com a prefeitura, e ela coleta tanto pneu quanto pilhas, lâmpadas e baterias. E daí é que eu queria confirmar se lâmpadas também, ou se só pilhas e baterias. Em relação às embalagens de defensivos agrícolas, os munícipes eles tendem a direcionar para o galpão central de Piedade. Também foi informado que às vezes tem um movimento no município de um munícipe que tem caminhão coletar nas casas e levar ele mesmo para esse galpão central de Piedade. Aí aqui eu destaco a informação que a prefeitura passou, né, da campanha de catatreco que a prefeitura faz. Eu queria confirmar se realmente é de 7 em 7 dias. E aí a prefeitura coleta de tudo, tanto de televisão, guarda-roupa, geladeira, materiais volumosos de um modo geral. E também ela consegue ter esse controle do volume coletado. Em relação às áreas dispersas, também, que tem um pouco menos de informação, como a gente viu, apenas 29% da população rural é atendida. Os munícipes devem levar as sacolas plásticas até a caçamba. O serviço ele é executado pela prefeitura, com veículos, equipamentos e funcionários próprios. Não há cobrança na área rural pelos serviços disponibilizados. E em relação à rota e frequência, naquela agenda que eu mostrei anteriormente, já está englobando as áreas, bairros que estão dentro da área rural. Enfim, essas são as informações que a gente tem até o momento. Se vocês tiverem como contribuir. Você tem como voltar às perguntas que você está em dúvida, porque já passou. Tem. Só tem que ter um pouquinho de paciência aqui, porque às vezes eu dou o comando, só que o PPT não anda. Senta a cabeça. Em relação à área rural, é isso mesmo, né? Pelos serviços não há cobrança. Não. Em relação a pilhas, lâmpadas e baterias, lâmpadas, a empresa LEG também coleta ou só pilhas e baterias? É LED, com D no final, tá? Ah, tá. A gente faz uma vez por ano, né? E os eletrônicos também vai para LED. Então, catatereco, quando vocês coletam, vai para LED? Vai. Agrotóxicos, aí você disse? Tipo, as embalagens? Embalagens de agrotóxicos. A DAS também já foi realizado esse ano. Foram 120 bags de embalagens. Mas não tem parceria com a prefeitura, né? É o próprio gerador que leva no galpão central. Ou vocês têm alguma... a gente que faz a ação. Assim, a parceria é divulgação, a gente passa de propriedade em propriedade para divulgar, né? Faixas, tudo, né? Internet também. E o barracão, a ação é feita no barracão da Associação de Reciclagem também. E os caminhões são da prefeitura que faz a destinação. Então, é uma parceria. Tá. Só o técnico da DIAESP que dá baixa daí pelo CNPJ do produtor rural.
certinho. Em relação aos resíduos de limpeza do sistema de drenagem. Primeiro, a primeira pergunta é se de fato ela é feita pela própria prefeitura, essa limpeza. Sim, né? A limpeza de drenagem é pela própria prefeitura. Quando é drenagem rural, né? A gente dispõe naquele terreno onde é da prefeitura que vai o RCC, tá? Mas quando é urbana aqui, vai para o aterro sanitário de Cesário Lange. Tá. Eu acho que era basicamente isso. Deixa eu voltar para ver se tem mais alguma coisa destacada. Em relação à empresa Cheiro Verde, o tratamento é feito também pela empresa ou é só a coleta? Coleta e tratamento também pela Cheiro Verde. Tá. Em relação à frequência da coleta do resíduo comum, que é a prefeitura que faz, ela segue aquela agenda que vocês disponibilizaram ou tem outra frequência? Segue, né? Pelo município. Sim, e daí do resíduo da saúde é cada 15 dias, porque a gente tem um volume bem pequeno, são de saúde só, e um SAMU. Tá. Em relação à limpeza das áreas urbanas, a gente, quando conversou, Desirê, você destacou a varrição, capina e roçagem, mas poda, conservação de áreas verdes e alguma outra ação de limpeza? É a prefeitura também. Cata entulho também é prefeitura. Tudo é prefeitura aqui. Tá. A mãe de todos. Isso aqui foi só uma informação que eu trouxe mesmo para conhecimento de vocês, que a informação de 2015 e 2016 em relação à despesa total com os serviços de manejo de RSU, ela está com a mesma informação. Então, eu não sei se foi algum erro na hora de responder aos NIS. Então, eu não posso falar porque não era eu técnica. Imagino que sim. Mas só para, enfim, destacar. E é isso. Tá. Obrigada, viu? Está tudo certo. Obrigada, Desirê. Mais alguma coisa? Não podemos seguir. Então, vamos seguir para o último eixo. Certo, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais do município de Quadra. Nesse âmbito, a gente destaca o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico, que é de 2011. Né? Então, atualmente, as diretrizes para manejo de águas pluviais e drenagem urbana, ela está dentro desse plano municipal. E a Lei Municipal 525 de 2014, que foi a lei que instituiu o plano do município. No panorama geral, o prestador de serviço é a própria Prefeitura Municipal de Quadra, através da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Não há nenhum tipo de cobrança aos munícipes pela disposição desse serviço. E, de acordo com o SNIS, né, nas informações do SNIS de 2019, não tem dados referentes às despesas anuais desse serviço. Numa situação ainda geral do município de atendimento, a gente destaca que a parcela da área urbana, de acordo com os setores censitários, ela corresponde a 1,01% da área total do município. A gente sabe que teve até um crescimento, né? O censo ele é de 2010, mas a área urbana ela é bem pequena em relação à área rural do município. Na área urbana, 61,4% das vias são pavimentadas e com meio-fio, de acordo com os dados do SNIS de 2019, o que corresponde a 8 quilômetros, mais ou menos, de via. Dessas vias, 2,30 km, elas possuem rede ou canal pluvial subterrâneo, então, que corresponde a 17% das vias da área urbana do município. Em relação à macrodrenagem, na hidrografia do município, a gente destaca o Ribeirão Palmeira e o açude na Avenida Francisco Soares, que esses dois na área urbana, e na área rural destaca o Ribeirão Aleluia e também o Ribeirão Guarapó.
Essas fotos foram tiradas em campo, uma travessia sobre o Ribeirão Aleluia, só para ilustrar um dos cursos hídricos presentes no município. Segundo o SNIS, os cursos de água naturais, né, da área urbana, eles não são perenes. Queria até confirmar isso com vocês. Não há informação sobre a realização periódica dos serviços de dragagem e de desassoreamento nos cursos d'água. Queria também saber se a prefeitura realiza esse tipo de serviço quando há necessidade. E não é feito nenhum tratamento das águas pluviais. Em relação às bacias de drenagem, a gente pode ver aqui nessa imagem que as bacias são todas de baixa e média densidade. Então, por exemplo, a área urbana ela está toda numa bacia de baixa densidade, o que quer dizer que a água ela é mais facilmente absorvida pelo solo. O sistema de drenagem no município é exclusivo para drenagem, ou seja, né, ele não é compartilhado com o sistema de esgoto. Eu queria confirmar isso com vocês, porque no SNIS essa informação não consta, mas pelo que a gente verificou em campo, o sistema existente ele é separado do sistema de esgoto, né? Ele é exclusivo para drenagem, então essa água coletada ela é disposta, lançada, né, diretamente no curso hídrico. A limpeza de bocas de lobo e galerias ela é realizada pela prefeitura e somente quando há necessidade. Eu queria confirmar essa informação também, mas que não há um pessoal alocado exclusivo para o serviço, ele é feito conforme demanda. A gente recebeu informação de que não há cadastro dessa rede subterrânea no município. Em relação à estrutura, o município contava, né, em 2019, segundo os dados do SNIS, com 103 dispositivos de captação de águas pluviais, como a gente pode ver nesses exemplos de fotos tiradas em campo, e que corresponde a 50 unidades por quilômetro quadrado da área total do município, aliás, da área urbana do município. Então, a cada quilômetro quadrado de área urbana são 50 dispositivos de captação de águas pluviais. Também são 81 postos de visita, e como a gente já falou anteriormente, 2,30 quilômetros de rede, né, nas vias urbanas. Foram indicados em campo 2 pontos que já haviam sido indicados no plano de 2011, que são críticos, que eventualmente apresentam problemas no município. Um é na rua Agenor Soares e outro na Avenida Francisco Lobo, né? Acho que esse aqui na Agenor Soares e esse aqui na Francisco Soares Lobo. E o plano de 2011 ele ainda cita a rua Antônio Luiz Vieira Prestes, a ponte sobre o Ribeirão Palmeira, que liga o centro urbano até a estrada municipal SP-157, e uma ponte sobre o Rio Ribeirão também, sobre o Ribeirão Palmeira, na estrada rural que liga a cidade até a rodovia Castelo Branco. Esses pontos aqui eles estão indicados no plano de 2011, a gente queria se confirmar se existe ainda algum problema relacionado à drenagem nesses locais ou se esses problemas foram resolvidos. Em relação às áreas rurais, né, as áreas dispersas, a gente ressalta que 74% da população vive nas áreas rurais, e o Plano de Saneamento Brasil Rural ele indica algumas soluções individuais para os problemas de drenagem nessas áreas. Então, são as técnicas infiltrantes e os reservatórios de chuva. No município de Quadra, o que a gente identificou é que a maior parte das vias rurais ela possui pavimentação em terra e drenagem infiltrante, com o abalamento do pavimento e sarjetas laterais em alguns locais, não todos. A gente não conseguiu, não tem um plano de macrodrenagem rural, pelo menos a gente não teve acesso, não sei se tem, queria confirmar também com vocês, e a gente não identificou nenhum problema relacionado à erosão nas estradas vicinais. Se vocês tiverem algum apontamento sobre isso, também seria importante, né? Erosão ou até acúmulo de água que prejudique a população rural. Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma contribuição a fazer relacionada ao sistema de drenagem. O sistema de drenagem nosso aqui tem problema, né? A Secretaria de Obras aí faz a manutenção e a limpeza das bocas de lobo aí, dos bueiros,
Aí a gente não tem muito problema mesmo. Aqueles pontos de inundações continuam os mesmos, né? Isso. Esses 2 primeiros, né? Esses outros que citavam no plano, eles também continuam? Também, sempre quando há, né, chuvas frequentes aí, torrenciais, são esses os pontos. Certo. Deixa eu ver se tem alguma outra. O sistema ele é separado, né, do sistema de esgoto, a rede que existe. Eu não sei. Não. Sinceramente, não sei. A gente até levantou essa, né? Eu tenho quase certeza que é, mas... Nós temos quase certeza que separamos. Mas nós não sabemos 100%. Entendi. Pode ser que tenha ligação de esgoto. Eu acredito que não. Mas nós acreditamos que não. Eu acredito que não. Ah, tá joia. E a limpeza de boca de lobo e galeria não tem um pessoal exclusivo para isso. É um serviço sob demanda. Isso. E a própria prefeitura, né? Os funcionários que... Funcionários gerais que fazem, né? São destinados em determinadas datas para fazer esse serviço. Certo. E algum problema de erosão em estradas rurais? Algum problema mais crítico? Algumas estradas, né, acontecem a erosão, mas mais por causa das propriedades, né, que não fazem forma, né, que não adotam técnicas de conservação do solo, né, tipo curvas de níveis, né, e mas a prefeitura realiza direto aquela parte de cacimba, sabe, que é dentro das propriedades, para segurar a força das águas aí, para não estar causando tantas erosões. E também faz o abonamento, né? A hora que está fazendo a manutenção da estrada, faz abonamento para não ter erosão no meio das estradas aí. E não tem mesmo plano de macrodrenagem rural no município? A gente tem o plano, né, de erosão. Ah, tá. De erosão rural. A gente tem sim. Não me lembro agora o ano. Não, a lei, tá? Que foi aprovado o plano, mas ontem mesmo eu estava levantando ele para inserir no município Verde Azul e a gente tem o plano sim. Se puder enviar para a gente esse plano? Envio sim, envio a lei, né? E o arquivo com o plano. Obrigada. Nada, mas... Vou deixar aqui, tem os nossos contatos, mas a gente vai deixar aqui no chat também, que se precisar copiar. Só me manda um e-mail me lembrando, por favor. Vamos sim. Daí eu recaminho. Eu já mando daqui a pouquinho o e-mail. Eu vou deixar o da coordenação aqui também, tá? Qualquer dúvida também sobre a atualização do plano, vocês podem entrar em contato com a coordenação. Bom, pessoal, mais alguma dúvida, alguma outra informação? Não, é só isso mesmo. Tá. Da nossa parte é só isso. Eu queria agradecer a participação de vocês aí da Prefeitura, do Rafael, da Sabesp. Sei que está todo mundo aí com bastante compromisso. Mas essa participação sua é muito importante para essa atualização. E a gente espera que vocês continuem caminhando com a gente para finalizar esse plano até o final do ano. Não, a gente entende, sim, mas é que a gente entrou agora, então a demanda da gente aqui está, agora sim, começo do ano, né, e a demanda da gente está grande.
equipe pequena, então a gente acaba se enrolando aí nas datas, né, nos compromissos. A gente também participa de vários outros programas, Município Verde Azul, Comitê de Bacias, EDR, CAT, então a gente vai se dividindo aí. Sim. Mas a gente agradece bastante, tá? A participação de vocês. Obrigada a todos. Um bom dia, um bom final de semana. Pessoal. Obrigada, Desirê. Imagina. Bom trabalho a todos. Obrigada a vocês. Legal, obrigado a todos aí, Rafael, pessoal da Prefeitura também, Desirê, secretários. Bom final de semana, bom trabalho. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau. Tchau.